Olá, tudo bem? Hoje não é segunda-feira e eu estou aqui para falar sobre o meu livrinho Em Busca da Coroa, mais uma vez. Essa aqui é a segunda edição impressa do meu livro. A impressão sai pelo grupo de autores, mas você consegue comprar através da Amazon e você consegue também adquirir lá o e-book. E você consegue ler ele também com a assinatura do Kindle, né? Esse livro aqui, ele é um livro de romance de época. Ele tem como a sua premissa, né, uma inspiração que eu tive com a leitura da história da Kiera Cass, A Seleção. Tá, até ali o livro. A Seleção da Kiera Cass é uma série, né, de 5 livros. Antes era uma trilogia, mas aí acabou que ela lançou mais livros. E eu li quando eu era adolescente e aí serviu de base para que eu me inspirasse e criasse a minha própria história, que tem a premissa parecida, né? São donzelas disputando pelo príncipe. Então, nesse livro aqui, a gente vai conhecer a protagonista, Pani Delion, que ela é uma jovem camponesa que vivia com os pais no Vale do Loire, que é uma província francesa, né? A história se passa na França do século XVIII, lá por volta da época onde houve a Revolução Francesa, tá? Então esse livro aqui ele tem um quê de ficção histórica, né? Por conta de acontecimentos que retratam mais ou menos, assim, os eventos que são reais, né, no nosso mundo. Então, a Revolução Francesa, ela acontece, só que os motivos que levam a ela são diferentes dos que a gente tem aqui no nosso mundo, né? Os motivos que levaram ela no nosso mundo. Então, a Pani, ela é uma camponesa, né, uma plebeia lá entre os súditos da coroa, e ela é levada para o palácio junto com outras 11 donzelas, né? Então são 12 donzelas ao todo. Elas são levadas ainda criança para o palácio e elas são criadas lá no palácio para serem rainhas, né? Todas são criadas igualmente, porque o rei ainda não sabe qual delas será a rainha. Então todas têm o mesmo tipo de instrução. Quando elas completam seus 18 anos, elas passam por 7 tarefas, que aí sim, essas 7 tarefas vão ajudar o rei a descobrir qual delas é a escolhida, né? Por que elas foram levadas para o palácio? Porque o rei, ele teve um sonho, na noite em que o príncipe nasceu, ele teve um sonho, e esse sonho, ali pelo que ele viu, pelo que aconteceu no sonho, ele ficou sabendo, né, era um sonho profético, então ele ficou sabendo que o filhinho dele, né, que tinha nascido aquele mesmo dia, era ainda um recém-nascido, né, mas ele teve o sonho de que futuramente, né, aquele príncipe teria de se casar com uma plebeia, uma jovem plebeia, e para que juntos eles salvassem a França de uma catástrofe. Então, ele, baseado no sonho dele, ele vai atrás, né, das donzelas, ele faz um censo com toda a população e as que se encaixam nos requisitos do sonho, né, são as 12 donzelas. Ele também, o sonho dele também revela coisas sobre as tarefas que elas têm que fazer depois. Então, ele vai se guiando, né, por esse sonho profético para fazer as coisas e aí descobrir qual que é a donzela certa para se casar com o filho dele, certo? Então, a gente nesse livro aqui vai acompanhar a disputa, né? Vai acompanhar as moças passando pelas tarefas e a gente vai acompanhar principalmente a Pani Delion, que é a protagonista, que cresceu no Palácio de Versalhes, longe dos pais, né? Mas ela podia visitar os pais e tudo mais, né? Ela não ficava ali confinada, mas ela ainda assim cresceu longe deles, né? Não podia ver eles todo o tempo que uma pessoa normalmente vê os pais, né? Ela via lá de vez em quando. Então, ela cresceu e no início da história aqui a gente vê que ela tá prestes a completar seus 18 anos. E será quando elas passarão pelas tarefas e sendo uma delas revelada, né, como a escolhida, se casará com o príncipe. E dentro dessa história aqui, é diferente de A Seleção, elas nunca viram o príncipe. O rei privou elas de conhecer o príncipe, justamente para que
não acontecesse o equívoco de que o príncipe se apaixonasse por uma delas e não fosse a escolhida, ou de que uma delas se apaixonasse pelo príncipe, né? Uma que não fosse, então vice-versa, né? Aí, ele então não permitiu, né, que o príncipe fosse visto por elas, mas, gato miau, mas o vazada, ele simplesmente não permitiu, né? Então elas não sabem como o príncipe se parece, elas têm curiosidade, né? Isso é uma coisa que a protagonista fica pensando nisso, né? Algumas vezes. Então a gente tem aí o desenrolar, né, da história a partir dessa premissa. Aí a gente vai, nesse livro aqui, a gente vai desvendar, né, junto com a protagonista, a gente vai desvendar segredos da corte, a gente vai ver ali o que acontece por Versalhes, a gente vai descobrir coisas sobre as duas famílias reais que existem nesse universo, né, que são a família regente, né, a família de Bourbon, e a família inimiga da família de Bourbon, que é a família Caspatio, né? Os Caspatios são os vermelhos, os Bourbons são os azuis, e essas duas famílias elas vivem brigando ali pelo trono. E os Caspatios dizem que eles são, sim, os verdadeiros herdeiros, né? Os que são merecedores do trono e ficam em guerra, né, com os Bourbons. E a gente acompanha isso durante o livro, né? Aí a gente tem alguns relatos, né, sobre as famílias, a gente tem o desenrolar das tarefas, e é um livro que ele acaba sendo um pouco grandinho, né, ele tem 600 páginas, tá, então, e é o primeiro de uma série, então eu sei que isso pode assustar muita gente pode achar que, sei lá, pode considerar muito desafiador, né, embarcar numa empreitada dessa, né. Eu sei que eu sou uma autora desconhecida, então as pessoas de repente fiquem meio receosas de dedicarem o seu tempo a uma leitura que sabem que pode ser extensa, né? Apesar de ter 600 páginas, esse livro aqui ele é bem facinho de ler, tá? Ele é rápido. As leitoras, né, que eu possuo até então, elas leram ele com facilidade. Os outros livros da série também são fáceis de ler. E esse livro aqui, ele é basicamente, né, o meu carro-chefe, né, o meu livro principal da minha carreira, mas eu tenho um outro livro na Amazon, que é um livro de comédia romântica. E esse aqui, então, é um gênero que acaba sendo bem diferente, né, um romance de época, pra quem gosta realmente. E eu sei que ele pode parecer muito longo, né, mas ele tem várias coisas que acontecem, né, vários personagens, várias coisas pra desenvolver. Meu Deus. E aí, a gente tem vários personagens. Ai, meu Deus do céu. O que eu tava falando? Eu esqueci o que eu tava falando. A gente tem... Ah, tá, lembrei. Meu Deus do céu, memória de peixinho. Esse livro aqui, ele é inspirado, né, na obra da Seleção, mas uma das coisas que eu tentei fazer na minha série é modificar uma coisa que acontece na série da Seleção, que é o caso de que a resposta para a disputa, como isso aqui tem uma disputa também, então temos uma resposta, do mesmo jeito que temos na série da Seleção. A resposta, né, de quem é escolhida só acontece no terceiro livro. E isso é uma coisa que sempre me pegou, né? Eu não queria que fosse tão longo, eu queria descobrir logo no primeiro volume quem que seria escolhida pelo príncipe Maxon, né? Então no meu livro eu quis fazer diferente, e aí a resposta já está no primeiro livro, então você pode ler o primeiro livro e já descobrir quem é a escolhida, né? Não precisa esperar outros volumes para ler, o que eu acho ótimo. Então esse livro, ele é longuinho, né? Ele é grossinho, mas ele já tem respostas para várias coisas. Mesmo assim, né? Ele tem
a premissa é semelhante à Seleção, mas ele é bem diferente, assim, tem várias coisas diferentes na história, né? É pra ser uma história distinta e tal. Então, eu acredito que vale a pena. E eu acredito que se você leu a Seleção, você provavelmente vai gostar desse livro aqui, tá? Ele é uma história que ela tem muito drama, tem algumas menções a batalhas, coisas assim. Então, mas no geral é uma história leve de se ler, né? Não é uma história muito pesada. Então, eu acredito que seja bom. Eu espero que vocês possam conhecer, né? Ele tá disponível na Amazon. E vocês podem adquirir a versão dele em e-book, né? Caso não possa comprar o físico. A versão em e-book ela é bem mais barata que a versão física, tá? Porque o preço da impressão dele fica bem cara, então eu sei que o valor do físico nem sempre é acessível pra gente. Então eu acabo deixando o valor do e-book bem mais acessível, tá? Então vocês, caso queiram, vocês podem adquirir o e-book, que é a forma mais fácil, eu acredito, né? Eu vou deixar o link para o livro, tanto físico quanto e-book na descrição, né? Na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? Para vocês clicarem. Eu peço que, caso vocês tenham gostado, né, desse vídeo, caso vocês gostem de me ouvir falando aqui sobre minhas histórias, vocês se inscrevam nesse canal, deixem um like nesse vídeo e compartilha ele, caso queira, porque isso, né, vai me ajudar bastante, né? Eu acredito que seja muito importante ter pessoas me acompanhando aqui, porque eu tô basicamente construindo a minha carreira agora, né? Então, quero muito o apoio de vocês. E eu agradeço muito já as pessoas que já têm me apoiado, tá? Então, eu agradeço por ter assistido até aqui. Eu desejo um ótimo dia para vocês, que vocês tenham muita paz, muita saúde. Deus abençoe. Fiquem bem e até uma outra oportunidade.